Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, eu tenho 20 anos e eu tenho TDAH. Descobri que eu tenho TDAH agora com 20 anos e eu vou contar um pouco para vocês. Eu anotei algumas coisas aqui, eu vou contar o que eu pesquisei, estudei sobre, vou ler aqui. Aí depois que eu terminar de ler, eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês. TDAH, o que significa? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é TDAH? TDAH é uma doença crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Sintomas ou sinais do TDAH: dificuldade de atenção, dificuldade de aprendizado, falta de concentração, esquecimento, impulsividade, erros na fala, dificuldades de se expressar, maior tendência a procrastinar, cansaço excessivo, que muitas vezes é visto como preguiça. O TDAH requer um diagnóstico médico, porém não é detectado através de exames. Tipo assim, para você descobrir que tem TDAH, você precisa de uma consulta médica, só que não tem um exame, tipo um exame de sangue, algo assim, que detecta o TDAH. Então é através de conversa com o seu médico que ele vai ver se você tem ou se você não tem. O TDAH pode contribuir para baixa autoestima, relacionamentos problemáticos, dificuldades na escola, dificuldades no trabalho e na vida em si. Pode contribuir também para ansiedade, pânico e várias outras coisas. O que causa o TDAH? O TDAH não tem uma causa científica, não tem uma razão porque a pessoa tem aquilo. Até hoje não foi comprovado cientificamente a causa do TDAH. Mas o TDAH, ele pode passar de mãe para filho, mas também pode não passar, isso depende. Tem mãe que tem e o filho pode nascer com TDAH, mas não é comprovado cientificamente. Tem muitos casos de mãe que tem TDAH, o filho também tem, só que pode não ser genética também. Não é comprovado. Então foi isso. Eu sempre vou contar agora a minha história. Eu sempre tive muita dificuldade de aprender, de prestar atenção nas coisas, porque tudo me tira a concentração. Tipo assim, eu tô olhando pra você, principalmente nas aulas, né? Quando eu estudava, eu formei já. E quando eu estudava, era assim, eu tava olhando pra professora, ela tava passando a explicação, eu tava olhando, eu tava ouvindo, só que eu não tava entendendo. Tipo assim, eu tava olhando pra ela, eu tava ouvindo o que ela tava falando, só que eu tava com outro pensamento, tipo assim, pensamento de alguma coisa que não tem nada a ver, o que eu ia almoçar, o que eu já fiz ontem, o que poderia acontecer amanhã, e tipo assim, nada a ver com o assunto. Às vezes que eu conseguia prestar atenção, era assim, começava a prestar atenção, mas, tipo assim, nunca durava mais do que 5 minutos, 2 minutos. Eu tava olhando, entendendo, aí qualquer coisa que mexia ali, eu já desconcentrava todinha, não lembrava mais o que a professora falou, nem nada. Quando eu ia ler texto, essas coisas, eu não entendia. Lia várias e várias e várias vezes. Quando terminava de ler, a professora perguntava: o que você entendeu? Não entendi nada. Aí a professora. Teve uma professora minha que falou que isso era preguiça, que era falta de atenção, que eu tava fazendo isso pra pirraçar ela. Só que nunca foi isso. Tipo assim, eu queria prestar atenção, eu me esforçava, só que eu nunca conseguia. Eu tinha muita dificuldade, sim. E também sobre a dificuldade na fala. Eu tenho muita dificuldade até hoje, porque tem hora que eu começo a conversar uma coisa, aí fica nada com nada, aí não resolvo nada, não converso nada, esqueço o que eu ia falar, e é assim. E falando um pouco sobre a hiperatividade, tem gente que acha que a hiperatividade é só ficar correndo, só o menino ficar, principalmente quando é criança, ficar só correndo, subindo pra cima e pra baixo, tentando, mas às vezes não é assim. Às vezes a hiperatividade também, você pode ficar mexendo com as mãos, você ficar mexendo com os pés. Eu tenho a mania de estar mexendo com a mão e com o pé. E quando é assim, comendo minha unha. Eu começo a comer minha unha, tudo. Não é à toa que minha unha nunca cresce.
E eu nunca fui uma criança assim, atentada, tá correndo, tá pulando, tá tentando assim. Eu era muito quieta assim na minha. Só que eu sempre tive esse negócio de estar mexendo o pé, mexendo a mão, mexendo uma coisa. Eu não conseguia ficar parada. Eu era quieta, mas eu sempre tinha que estar mexendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, porque senão me dói. Até hoje eu sou assim. Pra conversar mesmo, eu é mexendo na mão, mexendo no cabelo, mexendo no pé. E é isso. Quando eu era criança, eu sempre via as outras, principalmente quando eu estudava assim, eu via que todo mundo. Eu fazia a mesma coisa que todo mundo fazia, só que eu era a única pessoa que não entendia nada, que não sabia nada. Quando eu tirava nota boa assim, era só pelo comportamento, que eu não era muito atentada e tal. Vim desandar na quinta série. Mas eu não era muito atentada, nunca fui assim. Sempre fui assim, mais na minha e tal. Só que eu não conseguia ficar parada, assim. Eu tinha que estar mexendo no lápis, batendo lápis na mesa, mexendo o pé, mexendo a mão. E o TDAH, ele não tem cura. É uma doença crônica que não tem cura. Tem remédio para controlar a ansiedade, a atenção. Controlar a atenção, assim. Você toma um remédio para você conseguir se concentrar mais. Você nunca vai ter a concentração, o aprendizado que uma pessoa normal tem. Não que a gente não seja normal, mas também a gente nunca vai ter mesmo com remédio, fazendo sessão de terapia, essas coisas, a gente não tem a mesma facilidade de entender, de aprender que as outras pessoas têm. E muitas vezes a gente que tem TDAH, fica muito cansado sem fazer nada, sem ter motivos. Eu sou assim. Às vezes eu tô tão cansada, tão cansada, tão cansada que eu não faço nada e tipo assim, como se eu tivesse trabalhado uma semana na roça. Só que eu não faço, tipo assim, eu não faço nada e fico naquele cansaço, aquela preguiça, aquela moleza. A gente que tem TDAH tem a maior possibilidade de procrastinar, sabe? Eu sou assim, eu começo a fazer uma coisa, eu quero fazer tudo de uma vez, aí não consigo fazer nada, me atrapalho toda, não consigo, não faço o que eu queria fazer, tipo assim. Eu à noite eu sou assim. Ai, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Aí quando chega no dia, é aquele cansaço, aquela preguiça, que eu não consigo fazer nada. Aí rapidão o dia acaba e eu não faço nada e eu fico nisso. Aí eu falo, ai, segunda-feira todo dia eu faço isso. Segunda-feira eu vou começar a fazer exercício, vou começar a fazer caminhada. E essa segunda nunca que chega, nunca que eu começo. E outra coisa também é que eu sou assim, por exemplo, eu vou arrumar minha casa. Aí eu começo lavando a louça. Aí quando estou na metade da louça, eu venho varrer a casa. Aí quando eu começo a varrer a casa, eu já vou arrumar o quarto. Aí eu começo a arrumar o quarto, já vou pro banheiro. Aí tipo assim, o tempo passa e eu não arrumo a casa, não arrumo o quarto, não lavo a louça, não limpo o banheiro, não faço comida. E fica assim, sabe? Esse ciclo sem fim. E, tipo assim, pra me concentrar é muito difícil, muito difícil. Eu fico ouvindo, tipo assim, é como se fosse uma voz na minha cabeça, só que a minha voz na minha cabeça que, tipo assim, fica. Ai, amanhã o que, que eu vou fazer? Ai, não sei o que. E, tipo assim, essas coisas. Eu, pra mim fazer. Antes eu começava a fazer oração. Aí, tipo assim, eu começava a fazer oração. Aí eu, bem assim, meu Deus. Tem hora que eu começava, né, a fazer oração e tal. Aí quando eu olhava, eu já tava pensando em coisa que não tem nada a ver. Aí eu falava, meu Deus, me perdoa, Senhor, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Aí começava de novo e a mesma coisa. Aí eu cheguei, peguei. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp que só tem eu. Aí, em vez de eu estar fazendo a oração assim, pensando, eu escrevo nesse grupo, porque eu acho melhor pra mim, porque fazer oração assim, sozinha, no pensamento, eu não consigo. Aí eu começo a fazer oração, aí eu penso em uma coisa, eu penso em outra coisa, aí nunca dá certo, aí eu durmo, aí quando eu acordo eu falo, meu Deus, não fiz a oração direito, já esqueci tudo.
E é isso. E eu queria falar com vocês também pra você que é mãe, pra você que é pai, que tem irmã, você que tem irmão, que tem irmã, que tiver esses sinais, você procura um médico, que isso pode ser o TDAH, e quanto mais cedo descobrir, mais fácil vai ser a vida dessa pessoa que tem TDAH, porque pode começar a tomar remédio para controlar a, a atenção, sabe? Você prestar mais atenção, você se concentrar mais, porque quanto mais cedo, melhor. A criança, quando descobre mesmo, cedo, pode tomar remédio e ela pode não sofrer tanto, igual sem os pais saber. Tipo assim, seu filho der atenção, seu filho der alguns sinais, preste atenção, leva ele no psicólogo, no psiquiatra. O psiquiatra não é só para pessoas loucas, não é só pra gente doido. Não, às vezes ele, tipo assim, ele resolve o seu problema e as pessoas têm muito preconceito com psiquiatra. Fala, ai, é coisa de doido, não sei o que, eu não tô doido. Mas às vezes, se você deixar o seu preconceito e for, você pode resolver o seu problema e o problema do seu filho, do seu irmão, do seu amigo. Porque assim, o TDAH é uma doença muito comum no Brasil. E, tipo assim, é uma doença comum que muitas pessoas têm, só que é pouco falada. Pra quem me segue no Instagram, esses dias eu falei lá, postei, quando eu descobri que tinha TDAH, eu postei lá. E, tipo assim, várias pessoas mandaram mensagem perguntando o que era isso, o que causa isso. Então, se eu tivesse descoberto cedo, eu teria sido mais fácil pra mim na escola, na minha vida em si, né? Eu teria tomado remédio mais cedo e começado a me controlar. Só que minha família não percebeu e eu acho também que nem conhecia isso, o TDAH. Então ninguém percebeu os sinais que eu dava. Às vezes eu já reprovei de ano também, eu acho que por causa disso, né? Que eu não conseguia prestar atenção e não conseguia prestar atenção e tal. Aí eu tirava nota baixa, aí eu reprovei de ano por causa disso. E tipo assim, as pessoas falavam, ai, você é burra, é só você prestar atenção, é só você concentrar, é só você ter foco, é só você estudar. Mas eu estudava, eu me dedicava, só que eu não conseguia aprender igual as outras pessoas. E isso que me deixava mal, sabe? As pessoas me chamavam de burra, só que eu esforçava, eu dava o melhor de mim, só que eu não conseguia. Eu falava, meu Deus, eu sou burra mesmo, porque eu estudo igual todo mundo e só eu que não consigo, e todo mundo consegue. É, então é isso. Preste atenção nos sinais que seu filho dá. Nenhuma mãe quer que o filho nasça com TDAH ou qualquer outra doença. Mas já que nasceu, é só você procurar uma ajuda. Mesmo que seu filho não tenha TDAH nem nenhuma outra doença, mas leva no psicólogo, no psiquiatra, pra saber. Porque se tiver, quanto mais cedo descobrir, melhor pra criança viver. Porque assim, quanto mais tarde, pior. Não tem cura, o TDAH não tem cura. Então, é mais fácil tomar o remédio e tal quanto é criança, que ele não vai sofrer tanto na escola como um adulto. Eu já tenho 20 anos, né? Já descobri com 20 anos. Então, não vai ser a mesma coisa. Eu já formei, eu só vou ficar melhor pra mim fazer igual um curso, uma faculdade, essas coisas. E então, contando assim, como foi que eu descobri que eu tinha TDAH? Como eu já falei, eu tinha muita dificuldade na escola e tal, para aprender as coisas, para entender, prestar atenção. Só que ano passado, eu até ano passado achava que era burra, que eu não conseguia aprender nada, que todo mundo conseguia e eu não conseguia, que eu era preguiçosa e tal. Aí, ano passado, eu assisti uma reportagem no Fantástico do TDAH, sobre TDAH. E eu nunca tinha ouvido falar no TDAH, nunca sabia o que era. Eu já ouvi falar de dislexia, mas TDAH eu nunca ouvi falar. Aí eu assisti a reportagem do Fantástico e, tipo assim, tudo que ele tava falando lá era o que eu sentia, só que eu não sabia que era isso.
Aí, ano passado mesmo, eu conheci uma amiga minha maravilhosa, que ela é professora. Aí a gente tava conversando sobre esse assunto e ela falou: olha, amiga, você pode ter. Eu reparo que você tem, tipo assim, fala muito rápido, não consegue ficar quieta assim, parada e conversa rápido e tal. Ela falou: olha, é bom você ir pra uma consulta e tal. Aí eu falei: eu vou ir. Enrolando, enrolando. Aí eu mudei de cidade. Aí aqui apareceu a oportunidade pra mim no psicólogo. Aí eu fui e descobri que eu tenho TDAH. E uma das coisas também que eu tenho, assim, que é muito ruim pra mim, porque pra mim copiar as coisas, principalmente quando eu estudava, pra mim copiar as coisas do quadro, tipo assim, eu olhava letra por letra, eu sempre era a última a terminar as tarefas, sempre era a última a copiar, porque eu fazia assim, eu olhava letra por letra, olhava por quadro, escrevia, letra por letra, porque eu não conseguia olhar a palavra toda e escrever. Aí eu olhava letra por letra, às vezes escrevia errado, lia errado. Quando eu ia ler um texto, eu começava a ler, aí antes de terminar o texto eu já tinha esquecido tudo que eu li. Aí eu voltava de novo, quando terminava não tinha aprendido nada, 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 nada. Então, gente, muitas pessoas estavam me perguntando se o TDAH passa. Não, isso não passa. Sim, é uma doença crônica, só que não passa. O TDAH você já nasce com ele. É tipo o cérebro vem sem um filtro, vamos dizer assim. É como se fosse um filtro que ele deveria ficar aqui assim, só que a pessoa não tem esse filtro, não tem muita atenção. Você pensa muita coisa, só que você não consegue focar em uma coisa só, pensar em uma coisa só. Você sempre vai estar pensando um monte de coisa e não. Tipo assim, você pensa um monte de coisa, só que você não chega a lugar nenhum, não consegue se concentrar a organizar seus pensamentos. É tipo um filtro que organiza o pensamento, o foco da pessoa. Só que as pessoas que têm TDAH nascem sem esse filtro, vamos dizer assim. E então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado alguém de alguma forma. Se você tem TDAH, procura um psicólogo, um psiquiatra, que isso vai te ajudar muito. Se você tem alguns sintomas também, vai no psiquiatra para você ver. Ao longo do vídeo também vocês vão ver eu gaguejando, eu falando algumas coisas assim. Eu falo muito pois é. Tipo assim, às vezes eu esqueço, aí eu fico falando isso pra me tentar lembrar, pra mim poder falar. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito ter ajudado alguém de alguma forma, de algum jeito. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se eu ajudei vocês em alguma coisa, se deixou alguma dúvida. E é isso.